Será que o seu provedor de internet está te enganando? Isso aqui pode ajudar. Você sabia que se o seu provedor de internet não te fornecer em média 80% da velocidade de internet do valor contratado por você ao longo do mês, você tem direito legal a reclamar? A questão é como que a gente pode provar que ao longo de 30 dias o nosso provedor está entregando menos do que deveria? A lei é tão simples assim? Baixou de 80%, já dá para procurar o Procon? A Anatel realmente está do lado dos consumidores? Infelizmente, nada disso tem uma resposta simples. Mas ao menos tem um patrocinador super simples, a Ju Store. Graças à nossa parceria com a loja, você pode comprar os produtos do canal, vestir o mundo tech que você ama tanto quanto a gente e ainda ajudar o canal a continuar criando conteúdo como esse aqui. Acesse aí justore.com.br para conferir, link aqui na descrição. Tem moletons como esse aqui, por exemplo. O fornecimento de internet tem muitas camadas, tanto técnicas quanto jurídicas. E para você entender como está a lei em vigor agora, nós precisamos voltar no tempo, um pouco mais de uma década. Em 2011, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, um órgão do Estado que regula as comunicações dentro do Brasil, criou uma resolução que afetava diretamente a forma com que a internet era distribuída dentro do país. Era um plano de ação, na verdade, que deveria ir se modificando com o tempo. Naquele ano, a obrigatoriedade era assim: a velocidade instantânea da conexão deveria ser de no mínimo 20% da contratada, enquanto a média deveria ser 60%, tanto de download quanto de upload. Para facilitar a nossa conta aqui, é como se você assinasse um plano de 100 megas e tivesse tudo bem se na medição instantânea o valor que desse fosse 20, desde que a média ao longo do mês fosse pelo menos 60. Em 2014 entrou em vigor a segunda etapa desse plano, onde 40% é o valor aceitável para a velocidade instantânea, enquanto 80% do valor contratado é aceitável como média ao longo do mês. É essa a definição de 40% e 80% que está em vigor até hoje e, claro, levanta alguns questionamentos. Por exemplo, esses valores podem mudar no futuro? Por que não é 100% de cada, afinal? A gente está pagando, né? Como que eu vou saber se eu estou recebendo de fato a velocidade que eu contratei ali dentro dos 80%? Todas são ótimas perguntas e eu vou tentar respondê-las aqui. Sobre esses valores mudarem no futuro, é possível, especialmente o valor de velocidade instantânea na medição, especialmente conforme a infraestrutura de internet no país for melhorando, mas sem dúvida os valores do que é considerado aceitável são discutíveis. Porém, 100% da coisa também não seria algo razoável de se exigir, ao menos por hora, porque a infraestrutura de comunicação não permite algo nesse nível. Existem alguns aspectos de física envolvidos aqui que são bem interessantes, mas ao invés de explicar eles, eu vou partir para uma analogia que eu acho que vai ajudar a fazer mais sentido para mais pessoas. A sua provedora de internet tem uma largura de banda fixa para poder vender. Imagine que isso seria como se fosse um grande cano d'água que ela fornece para as pessoas. Toda vez que ela vende um plano de internet, ela vende parte desse fluxo desse cano, criando, nessa analogia, um encanamento ali para sua casa, onde você vai usar a sua água. Naturalmente, você não é o único cliente dessa empresa. Vários vizinhos seus, várias pessoas de todos os lados da cidade aí podem ter contratado o fornecimento de água dessa mesma empresa. A capacidade do fluxo é fixa em todos os canos, inclusive o cano principal da operadora que abastece todos os outros canos que vão para as casas das pessoas. Quando somente algumas pessoas estão utilizando água, digamos assim, para lavar as mãos, escovar os dentes, alguma coisa assim, um fluxo pequeno, o negócio funciona perfeitamente, é rápido, quase não dá para sentir que existe uma limitação. Mas de repente à noite, onde tem mais gente em casa, pode ser que várias pessoas decidam tomar banho ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo e o fluxo de água exigido vai ser maior. Se a quantidade de água demandada por todo mundo for maior do que o encanamento pode fornecer, o resultado é que todo mundo recebe um pouco menos de água. Não tem o que fazer, a menos que a própria infraestrutura do encanamento como um todo melhore. Mas aí, com o tempo, as demandas de água podem aumentar de novo, mantendo a mesma lógica. O ponto é que o uso de internet se assemelha a isso e você pode prestar atenção em situações que você já tenha vivido, assim como talvez você já tenha recebido menos água no chuveiro alguma vez. Em alguns momentos do dia, a sua internet fica menos rápida do que costumava ser. Existem muitos motivos técnicos que podem causar esse tipo de falha, mas um deles é justamente a falta de banda, porque muita gente está utilizando ao mesmo tempo.
Em uma escala menor, você já deve ter percebido que quando tem muitos aparelhos conectados a um mesmo roteador Wi-Fi ali em comum, a internet tende a ficar menos veloz, especialmente se todos estão consumindo algum tipo de conteúdo que demande um pouco mais de banda, como fazer streaming de vídeos, por exemplo. É por esse motivo que os 80% de média mensal existem. Como eu disse, o valor do percentual pode ser discutido, mas uma margem abaixo de 100% é sensata, porque não tem como garantir um valor absoluto assim, a menos que existam muito poucos clientes comparados com uma infraestrutura muito maior do que a capacidade que as pessoas precisam. Pelo que eu li, a desculpa da Anatel para esse valor vai nas linhas de que essa medida serve para que as empresas de internet não tenham mais clientes do que elas conseguiriam suportar. Já a medida dos 40%, que é bem mais arbitrária, até eu diria, serve para quando você for fazer uma medição de velocidade de internet em algum site de speed test, se o valor representar 40% do valor que você contratou, teoricamente continua dentro das conformidades, desde que ao longo do mês fique dentro dos 80%. Claro que a questão aqui é, ok, tem essas regras aí, mas como que eu verifico se a minha internet está de acordo com essas normas para eu poder me manifestar caso não esteja? Como que eu sei que eu estou pagando por algo que realmente funciona? Nesse caso, a Anatel tem um site oficial para verificação de velocidade, que não é muito diferente de qualquer outro tipo de site desse formato aí, que faz download e upload de arquivos em forma de teste e analisa o ping entre os dois servidores, ou seja, a latência entre eles. Tem várias observações sobre como fazer um teste limpo, entre elas uma consideração sobre vários elementos que podem afetar o resultado, incluindo interferência no caso do uso do Wi-Fi e até mesmo o hardware do computador a ser testado, se for um computador mais lento ou mais rápido, enfim. Isso vai te dar um resultado, você pode comparar ele com o seu plano, o plano que você contratou e aferir se ele representa pelo menos 40% do valor. Afinal, essa é uma medição instantânea. E eu realmente acho que 40% não é um bom valor, mas enfim. A treta mesmo é como você vai saber se o valor da média de um mês está acima de 80% do valor contratado. Que bom que você perguntou. A Anatel não tem nenhuma ferramenta para isso que eu conheça, mas a gente aqui do Diolinux vai te ajudar nisso. Existe um software open source chamado Speed Test Tracker, que basicamente é um software que você pode rodar via Docker. Por conta disso, ele pode ser rodado em qualquer sistema operacional, mas idealmente você vai rodar ele num servidor Linux que vai ficar ali 24 horas por dia ligado. Eu não vou poder explicar sobre Docker nesse vídeo aqui por questão de não gastar tanto assim o seu tempo, mas a gente já tem um vídeo dedicado a isso aqui no canal, se for algo do seu interesse. O link vai estar aqui na descrição, então não deixe de conferir. A única forma de você aferir uma média válida ao longo de um mês é testar sua conexão de internet várias vezes, todos os dias, durante um mês completo, incluindo os períodos de madrugada, onde geralmente tem menos pessoas conectadas e as taxas de download podem ser mais altas. É uma regra que claramente não facilita muito o nosso lado como consumidor, mas que não é impossível de fazer e eu vou demonstrar aqui. Eu usei esse pequeno computador aqui, uma Zima Board, e instalei o Ubuntu Server nesse aparelho. Eu instalei o Docker e instalei também o Speed Test Tracker nele. Aqui na descrição você encontra vídeos sobre tudo isso, caso você queira fazer um também, ou conhecer o Zima Board, ou enfim, mas pode ser qualquer computador. Eu só utilizei ele porque ele gasta pouca energia, ele é pequenininho, fica ali num cantinho, enfim. O Speed Test Tracker é um software de servidor que fica rodando o tempo inteiro. Você pode configurar os intervalos entre os testes, mas por padrão ele vai fazer uma verificação de velocidade a cada 1 hora. Ou seja, em tese você 24 testes todos os dias, só que de forma automatizada. O seu único trabalho é deixar ele rodando ali. Eu deixei o teste rodando aqui por pouco mais de uma semana, só para poder mostrar para vocês como as coisas estão funcionando, mas lembrando que para alguma reclamação relacionada aos 80% ser tecnicamente válida, é necessário considerar 30 dias. Bom pessoal, esse aqui é o Speed Test Tracker, ele tem esse dashboard aqui que tem todas as informações que a gente precisa. Antes de eu falar para vocês a respeito delas, aqui em cima a gente pode conferir em Settings a frequência que vai ser efetuado esses testes. O valor colocado aqui é baseado na tabela do cron do Linux, então você precisa conferir esse site caso você não entenda como o cron funciona. A gente também tem vídeo aqui no canal a respeito disso. Tem uma série de configurações que você pode fazer aqui e também
também tem uma forma de você exportar esses dados que eu vou mostrar já já. Mas voltando aqui para a home do tracker, basicamente a gente tem 3 índices de testes aqui, o ping, o download e o upload. E você vai ver embaixo aqui que a gente tem o current, que é a última medição, qual foi a latência, né, da última medição nesse caso. Também a gente tem a média. Também a gente tem o máximo, qual foi a latência máxima que foi colocada e também qual é a latência mínima. Então, na média, a gente tem um valor legal aqui. E no download é a mesma coisa, a gente tem o último teste, o valor mediano, que é o mais importante. Esse valor aqui ele precisa estar dentro dos 80% que você contratou aí ao longo do mês. E também tivemos o mínimo e o máximo que foi conseguido. A minha conexão aqui é de aproximadamente 350 megabytes, alguma coisa assim. E você pode ver então que está dentro ali do esperado, apesar de não estar sempre no valor certinho. Em alguns momentos, numa madrugada dessas, possivelmente, a gente conseguiu esse valor aqui de 639. E para o upload é a mesma coisa, olha só. Em tese, eu não tenho do que reclamar da minha internet aqui, pelo menos em relação ao valor contratado. Aqui embaixo você tem os gráficos dos testes para você comparar e aqui você tem as execuções dos testes, podendo trocar aqui embaixo de quantos dias você quer ver. Ó. Como era de se esperar, vários dias aqui com 24 testes de hora em hora. Você pode clicar aqui em cima nesse All Testes para ver cada um dos testes especificamente. E aqui o legal é que você consegue ver que ele não testou os mesmos servidores todas as vezes, né? Você consegue ver os resultados de todos aqui e você consegue também acessar o resultado do speed test selecionando aqui essa URL. Então, para você saber se está dentro dos 80% ao longo do mês, teria que deixar esse teste rodando por 30 dias e depois verificar se o valor aqui da média está dentro do contratado, dos 80% no caso. Caso você queira extrair esses dados para uma planilha mais tradicional, você pode vir aqui em Settings, aqui em Backup e Restore. Isso aqui também pode restaurar as configurações do seu próprio servidor de speed test, mas ele exporta os dados também. Então aqui em Backup a gente pode baixar em CSV, por exemplo. Aqui ele já deu a notificação que foi baixado. Aí é só você abrir num aplicativo de planilha da sua preferência. Eu até selecionei aqui o melhor resultado que eu tive, que foi mais de 600 megabytes e tal. Jogando aqui na URL a gente consegue ver que foi um teste feito às 2 da manhã. Então é como eu estava explicando, né, antes, se você tem de repente um fluxo muito grande de internet, quando você tem um fluxo melhor você pode atingir velocidades mais altas. E é aqui que muitas vezes o valor compensatório dos 80% lá acaba entrando. Ou seja, em tese, se você precisa fazer download de alguma coisa muito pesada, de repente deixar baixando de madrugada ainda é uma boa ideia. Infelizmente não para por aqui. Por padrão, esse nosso tracker e grande parte dos softwares de speed test, para falar a verdade, utilizam a Ookla como back-end, que é uma empresa especializada nesse tipo de coisa. Talvez a mais popular de todas, eles têm mais de 15 mil servidores desse tipo para verificação de velocidade. A questão é que um provedor mal intencionado, sabendo que as pessoas utilizam o speed test da Ookla ou qualquer outro provedor popular de testes, podem fazer com que certos servidores tenham prioridade sobre outros. Dessa forma, sempre que você medir a sua velocidade, eles podem, não quer dizer que fazem, até para evitar processo, algum tipo de traffic shaping para garantir bons números. Ou números bons o suficiente para não descumprir a norma, alguma coisa assim. Infelizmente, essa é uma incerteza que a gente não tem muito o que fazer. Mas agora pensando do outro lado, porque com certeza também existem empresas que querem entregar um bom serviço, a sua velocidade aparente em relação ao download de algum arquivo ou acesso a algum site também depende de outros fatores. Se você está acessando via Wi-Fi, de fato existem vários problemas relacionados a campos eletromagnéticos e até mesmo a densidade de pontos de acesso Wi-Fi numa mesma área. Isso pode acontecer muitas vezes em condomínios, por isso que mudar a faixa de operação do seu roteador de vez em quando pode ajudar, né, você ter uma qualidade de sinal um pouco melhor. Muitas vezes a lentidão do seu acesso à internet ou algum determinado site não está relacionada à sua internet, mas aos servidores que prestam o site, digamos assim. Pode ser que esses servidores aqui estejam lentos, afinal nem todo mundo tem uma grande infraestrutura ou data centers para oferecer algum site que você precise acessar. Ou existem problemas técnicos com bancos de dados ou, enfim, qualquer outra tecnologia. Eu costumava jogar muito Overwatch há algum tempo atrás e os servidores da Blizzard, que eram em São Paulo, acho que pareciam rodar num videocassete, porque sempre caía, não sei se melhorou agora. Ironicamente, muitos sites do governo são terrivelmente lentos, além de ter outros problemas técnicos. Não estou querendo insinuar muito, mas autocrítica é uma virtude. Enfim.
Muitas coisas podem causar uma experiência ruim com a internet e hoje você aprendeu um pouco mais sobre o aspecto jurídico da coisa até. Além de ter conhecido uma ferramenta que pode te ajudar a monitorar sua conexão com uma certa facilidade, mas que também pode ajudar a sua empresa ou o seu negócio para monitorar a estabilidade da sua rede. A verdade é que só com conhecimento e informação você pode navegar por esse mundo com mais propriedade. E um dos nossos objetivos aqui no DioLinux é compartilhar esse tipo de conhecimento. Por exemplo, você sabia que um dos possíveis causadores de lentidão de internet pode ser o cabo de rede que você está utilizando? Ainda não sabia? Então, olha só, a gente explorou essa possibilidade nesse vídeo aqui do lado. Vai dar uma conferida e a gente se vê na próxima. Falou!